Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos, amém? Amém. Parabéns aos papais, amém. Sintam-se abraçados aí nessa apresentação tão linda e tão alegre, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Efésios 3, 14 em diante. Você que nos assiste pela transmissão, que o Senhor aí também te abençoe e fique com o coração aberto, ouvido atento, né? Para aquilo que o Senhor tem para falar para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Os papais depois vão receber uma lembrancinha no final do culto lá. Os diáconos vão estar entregando uma lembrancinha para todos os papais. Então, identifique-se como pai e você vai ganhar uma lembrancinha. Tenho certeza que será deliciosa. Se não gostar, pode encaminhar. Estou brincando. Não tem como não gostar. Efésios 3, 14. Todos acharam? Amém. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, diante da Tua presença, apresentar as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Deus, que nessa hora, Senhor, toda distração da nossa mente, Pai, que toda e qualquer distração maligna, toda e qualquer opressão, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Que todo o barulho, que toda voz, que não seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, seja silenciado, Pai. Fala conosco de forma clara, de forma objetiva, Senhor. Ministra aos nossos corações a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. E que Tu venha nos trazer o conhecimento de Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, é o Teu Espírito que faz essas coisas, não é por palavras persuasivas, não é por palavras de homens, nem, Senhor, por pregações maravilhosas, Pai, mas pelo poder do Espírito Santo, Senhor, e eu entendo isso, e nós entendemos isso. Por isso, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, Paulo, ele chegou a esse ponto na carta de Efésios, aonde ele se ajoelha diante de Deus, pelo povo de Éfeso, pela igreja que se reúne ali em Éfeso. E ele revela que essa igreja, esse povo, não somente o povo de Éfeso, mas aqui nós podemos entender que é toda a família de Deus. Ele fala acerca de que essa igreja, esse povo de Deus, recebe o nome do próprio Deus. Então nós somos parte de uma família que leva o nome do Pai, o nome de Deus. Olha que tremendo isso. Na nossa sociedade de hoje, parece que a família perdeu a sua importância, ou pelo menos
essa fundação da família tem sido constantemente atacada. E eu falo isso agora no núcleo familiar, pai, mãe, filhos. Tem sido constantemente atacada, e como a base da família é a unidade, cada vez mais vivemos num mundo onde o eu é mais importante, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, é mais importante do que uma unidade familiar. E nós entendemos isso por tudo que vem acontecendo. Nós entendemos isso também como sendo o cumprimento de algo que o próprio apóstolo Paulo falou a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Se você quiser abrir aí, acompanhar a leitura. Nós vemos que está marcado, está escrito sobre esses dias em que vivemos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa é uma figura que Paulo aqui ele descreve acerca dos últimos dias. E nós entendemos que nós estamos caminhando aos últimos dias, amém? E nós entendemos que essas coisas elas começarão a ser cada vez mais claras e mais óbvias e cada vez mais fortes essas características. As escolas oferecem cada vez mais para os alunos, para ficarem mais tempo na família. O núcleo familiar já hoje não é mais o mesmo do que era há 30, 40 anos atrás, onde havia um que trabalhava e havia um outro dentro da família que cuidava dos afazeres da família, cuidava dos filhos. Vivemos num outro mundo, numa outra sociedade, numa outra cultura, onde o homem precisa trabalhar e a mulher precisa trabalhar também para poder manter o núcleo familiar, e os filhos ficam nas mãos de outros. Essa é uma realidade em que vivemos. Eu não estou dizendo que é correto, eu não estou dizendo que é errado, mas nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos ficar atentos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não percamos a essência e não sejamos levados e tragados e engolidos pelo que o mundo está oferecendo. Os pais hoje desejam ser vistos como bons para os filhos, e quando eu falo isso, se nós não seguirmos o que o mundo faz e as coisas que o mundo oferece, parece que os pais deixam de ser bons para os filhos aos olhos dos filhos. Então os pais estão mais interessados em serem bons aos olhos dos filhos do que realmente serem pais responsáveis em levar a palavra de Deus, responsáveis em educar seus filhos, responsáveis em guiá-los pela verdade, responsáveis em ensiná-los a palavra de Deus. E quando eu falo pais aqui, eu trago para dentro do núcleo familiar a responsabilidade do pai e da mãe, os pais. Porém, está sobre o pai a responsabilidade maior de trazer direção. Muitas vezes estamos ocupados em oferecer coisas boas, mas não coisas eternas. E isso tudo também muitas vezes se transfere para dentro da própria família de Deus, para dentro da própria igreja, aonde nós viemos para a igreja mais preocupados com o eu, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sinto. Gostamos quando o louvor é bom, assim, poxa, o louvor hoje estava uma bênção. Se você não gosta do louvor, você fala, hoje eu não gostei do louvor. Eu escutava um pregador falando isso, e ele mencionava isso na pregação. Ele falava assim, que um membro da igreja foi falar com ele sobre isso, e falou assim, pastor, hoje eu não gostei do louvor. Aí o pastor respondeu para ele assim, mas não foi para ti o louvor.
não era para você o louvor, era para o Senhor. Eu acho que tu não entendeu. O pastor falou para ele. Claro que isso só acontece lá, né, irmãos? Não acontece aqui. Pelo menos nunca ninguém ia falar para mim isso, né? Às vezes a gente ignora. Mas estão entendendo, amados, que essa individualidade que tem destruído de uma certa forma a família, o núcleo familiar, a unidade familiar, ela também se transfere para dentro da igreja. Então, quando a família é atacada, quando a família é quebrada, nós temos uma sociedade que ela é também fraturada, rachada, quebrada, e isso se transfere para dentro da igreja. Aí Paulo ele escreve para Éfeso aqui, que não era uma igreja também que estava perfeitamente unida. Nós vemos que há uma tensão grande aqui na igreja de Éfeso com os gentios e com os judeus. Havia uma distinção dentro da igreja. E Paulo ele vem com uma palavra para trazer uma unidade no corpo, unidade na igreja. Você faz parte de uma família. Você faz parte de uma família que leva o nome do Pai, de Deus. Você faz parte de uma família que leva o nome de Deus e leva consigo o próprio Deus dentro dela. A.W. Tozer, ele escreveu assim no livro A Busca de Deus: já lhe ocorreu que 100 pianos, quando estão todos afinados no mesmo tom, são automaticamente afinados uns aos outros? Já percebeu isso? Se nós pegarmos 100 pianos aqui e afinar todos os 100 no mesmo tom, eles vão estar automaticamente afinados uns com os outros, não é verdade? E é assim que nós somos afinados uns com os outros, quando nós todos estamos afinados com o nosso Pai, com o nosso Deus. Eles estão de um só acordo por estarem sintonizados, não um com o outro, mas com um outro padrão, ao qual cada um deve se curvar individualmente. Olha que lindo isso, amados. Olha que tremendo isso. Então a minha preocupação individual, a sua preocupação individual é estar afinado com o Pai. E quando nós estamos afinados com o Pai, nós estamos em unidade, nós estamos em harmonia, nós estamos em acordo. Nós estamos em acordo. Assim, quando temos 100, 200, 300 adoradores reunidos e cada um deles olhando para Cristo, nós estamos mais próximos do que nunca, mais em harmonia do que nunca, mais ligados do que nunca. Por essa razão, Paulo escreve aqui: ajoelho-me diante do Pai. Que razão é essa que Paulo está dando aqui à igreja de Éfeso? Eu quero ler alguns versículos, abra aí Efésios capítulo 1, eu vou discorrer em alguns versículos. Se você tiver a Bíblia é mais fácil, mas também no celular também dá, se não tiver pode acompanhar no telão ali. Eu quero ler o versículo 4 do capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2, para a gente entender o porquê que Paulo fala por essa razão. Que ele está introduzindo um tema, um assunto que chega no clímax aqui, nesse capítulo 3. Primeiramente, lá no versículo 4 do capítulo 1 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 7, nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Versículo 7, isto é a vontade de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude de um tempo. Versículo 11, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então olha só, amados, quando Paulo ele começa esse tema, ele fala assim, nós precisamos estar todos o quê? Convergidos em Cristo. Olha só a responsabilidade dessa igreja, dessa família que leva o nome do Pai. Convergidos em Cristo. Todos os nossos olhos devem estar no Senhor Jesus.
Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, Ele é aquele que nós seguimos, é dele que nós somos discípulos. E todos nós convergidos para Ele. Há um lugar nessa família, e esse lugar é nele. Versículo 7 que lemos: nele temos a redenção, nele e em mais ninguém. Capítulo 2, versículos 1 e 2, 1 em diante, eu vou ler até o 6. Diz assim: antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que tremendo. Então Paulo ele traz esse antes e esse depois. Há um tempo em que vocês estavam mortos, Éfeso. Há um tempo em que vocês viviam nos prazeres dos seus próprios pecados e costumavam a viver seguindo o padrão do mundo, fazendo as coisas que o mundo fazia. Mas agora, vocês receberam vida por conta do grande amor com que Deus nos amou. Deus nos deu vida, versículo 5 que lemos, com Cristo. Convergindo em Cristo. A figura central de Cristo na nossa fé. Versículos 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. Versículo 14. Porém, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira no mundo de inimizade. Esse ambos aqui ele está falando dos judeus e dos gentios. Os gentios é qualquer pessoa que não tem sangue judeu. Qualquer um que não é judeu é considerado um gentil na Bíblia. De acordo com o Velho Testamento, nós não poderíamos entrar nem nos átrios do templo. Havia uma corte, um átrio, havia um lugar onde os gentios ficavam separados do povo judeu. Porque a aliança de Deus era com o povo judeu, mas não mais em Cristo. Porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Não mais em Abraão, não mais na descendência carnal de Abraão, de um homem, mas em Cristo Jesus. Então essa inimizade, essa barreira que existia entre o povo judeu e o povo gentil, Deus destruiu por conta de quê? Da fé em Cristo Jesus. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e também a paz aos que estavam perto. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha que tremendo isso, amados. Então, amados, o que eu quero trazer com tudo isso é o seguinte, um dos pontos que eu quero aplicar a toda essa leitura que nós vemos. Essa família, essa igreja que Deus comprou com o sangue do seu próprio Filho, é a igreja universal de Deus. É a igreja daqueles que são chamados filhos. Não é da igreja do Evangelho Quadrangular, não é da igreja Assembleia de Deus, não é da igreja de qualquer outro nome. É da igreja de Cristo. Às vezes pensamos assim, Eu estava refletindo acerca disso.
A igreja do Evangelho Quadrangular nasceu através da Aimee, que era uma pregadora da palavra de Deus. A igreja nasceu depois dela começar a pregar a palavra de Deus, né? Não foi que ela fundou a igreja primeiro e depois ela começou a pregar o Evangelho. Não, ela começou a pregar o Evangelho e porque ela pregou o Evangelho foi salvando. E ali houve-se a necessidade de se congregar o povo. Mas todos nós somos irmãos, independentes da placa de igreja que nós temos, independente da instituição humana. Porque a igreja do Evangelho Quadrangular é uma instituição humana. Nós podemos dizer que é uma igreja do Senhor, nós podemos dizer que Deus abençoa a igreja, sim, enquanto nós estivermos convergidos em Cristo. Essa é a realidade. Não é o nome da igreja que salva, é Cristo que é a pedra angular. Isso é tremendo, amados. Isso é maravilhoso. Interessante que quando nós estávamos em missão, aonde nós chegávamos, quando nós encontrávamos um cristão, parecia que havia uma afinidade de longa data entre nós. Pessoas que falavam outras línguas, pessoas que tinham uma cultura diferente, mas o fato de sermos cristãos nos uniam. Por quê? Porque havia um vínculo maior. Havia essa unidade que trazia harmonia. E muitas vezes, amados, nós vemos que estamos defendendo igreja, ou defendendo placas, ou defendendo situações. Eu já tive num funeral onde membros da família eram cristãos, e por eu estar usando barba, nem me cumprimentaram. Nem me cumprimentaram. Por quê? Porque eu não era irmão. Primo, né? Sério? Nem cumprimentaram, não me deram a paz, não me deram graça e paz, não me deram paz do Senhor. Não, por quê? Porque eu tinha barba. Só por isso. Se eu pudesse tirar na hora e colocar depois, tinha tirado, né? Porque o meu coração é assim, né? Eu gosto não de agradar a todos, mas se é isso aqui que está atrapalhando a nossa comunhão, então tira fora, né? Mas como demora um pouquinho mais para crescer, então deixa assim que tá bom. Amém, né? Mas está vendo, amados, como muitas vezes nós criamos barreiras que não devem existir dentro de uma família. A igreja evangélica quadrangular, muitas vezes nós falamos assim, foi uma igreja que não nasceu de divisão. Amém? Glória a Deus por isso. Foi uma mulher de Deus que pregava o evangelho simples e um evangelho de poder. Ela pregava o arrependimento em Cristo Jesus, ela pregava a cura divina, ela pregava o batismo com fogo, o Espírito Santo, e um Cristo que vai voltar para recolher a sua igreja. Iniciou-se a igreja. Mas, irmãos, quantas igrejas nós temos em Joinville hoje que saíram de dentro da igreja do Evangelho Quadrangular? Aí às vezes nós podemos pensar assim, mas a igreja que nasceu de divisão, a igreja que nasceu... Irmãos, os irmãos que estão lá, se seguem a Cristo, se estão convergidos em Cristo, eles são nossos irmãos. Amém? Eles têm o mesmo nome, eles carregam o mesmo nome, porque fazem parte da família de Deus. Então há uma igreja na terra, há uma igreja sim que tem esse nome, que recebe esse nome, e esse nome é o nome do Pai dos céus. E amados, por que eu falo isso? Porque a oração que Paulo aqui se ajoelha diante do Pai para fazer por a igreja de Éfeso é uma oração tão profunda, é uma oração tão maravilhosa, na verdade, que ela deve ir além daquilo que os nossos olhos veem e daquilo que o nosso coração muitas vezes está sentindo. Porque se um nome de uma instituição humana está me impedindo de ter comunhão com outra pessoa, irmãos, isso não pode ser assim. Eu não estou convergido em Cristo, meus olhos estão em algum outro lugar, mas não no Senhor. Claro que nós temos uma família. Paulo, ele prega sobre a igreja local. Segunda Timóteo, desculpa, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 15. Eu quero fazer um parênteses aqui para a gente compreender o papel da igreja local também. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então Paulo aqui ele está ensinando o que para Timóteo? Ele não está falando aqui da igreja universal agora. Ele está falando sobre a igreja local. Que a igreja local é a casa do Deus vivo, que a igreja local é a coluna e o fundamento da verdade. Então, irmãos, nós precisamos sim fazer parte da igreja local. Amém? Seja ela qual nome for. Seja uma igreja que prega a palavra de Deus, seja uma igreja que converge para Cristo, seja uma igreja que recebe do Pai dos céus o nome para essa família. Amém? Vocês estão me entendendo, né, queridos? Glória a Deus por isso. Por essa razão, Paulo fala, eu me ajoelho diante do Pai. Por essa razão, ou seja, por essa pessoa de Jesus Cristo que fez convergir todas as coisas nele, que trouxe a atenção toda para ele. Essa é a realidade, irmãos. Os holofotes da igreja estão em Cristo Jesus. A atenção da igreja é Cristo Jesus. O poder da igreja provém de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos aponta para toda a verdade. Quem é a verdade? É Cristo Jesus. Ele nos fará lembrar todas as coisas que quem tem nos ensinado? O próprio Jesus Cristo, através da sua palavra. A igreja é cristocêntrica, ela converge em Cristo, Cristo é o centro, e é por essa razão que Paulo se ajoelha diante da igreja, não para os gentios, não para os judeus, não para a igreja de Éfeso, não para a igreja de Filipos, não para a igreja de Tessalônica, não para a igreja de Atenas, não, é por essa razão que eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, toda a igreja. Há uma oração que ele ora por mim e por você aqui. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, quantos de nós oramos assim pela igreja? Eu estava refletindo sobre isso, pastor, durante essa semana. Senhor, às vezes nós estamos tão ocupados em orando por coisas específicas, nada de errado, é importante que nós oremos por pontos específicos de oração. Há muitos de nós, irmãos, aqui que estamos passando por grandes dificuldades, seja por questões financeiras, de saúde, lutas em suas vidas pessoais, tentações, mas ele fala assim: oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E isso é tão tremendo, amados, porque essa é uma oração que vai além daquilo que os nossos olhos veem. Vai muito além. É uma oração que clama pelo Espírito Santo de Deus para fortalecer, com poder, para transformar o íntimo do ser de uma pessoa, de uma igreja, de um povo. Quantas vezes nós estamos ocupados orando por coisas, oramos pelos nossos filhos para que saiam das drogas, saiam de coisas ruins, oramos para que Deus não tire pessoas que são mal intencionadas do caminho dos nossos filhos. Estamos tão preocupados em fazer com que os nossos filhos andem na linha certa, no lugar certo. Isso é tudo maravilhoso, isso é perfeito, mas pai, mãe, você tem orado esse tipo de oração para que Deus habite no seu filho com poder? E transforme o seu filho com poder? Porque muitas vezes nós, como pai, queremos condicionar os nossos filhos a um caminho certo. E eu faço isso, irmãos, eu sou culpado disso. Às vezes fico dizendo, não, você tem que ser assim, 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 assim. Mas como eles serão depois que eu não estiver ali? Como eles serão quando eu não estiver vendo?
É só Deus que pode transformar os corações. O meu pai me levava muito assim, ó. Sempre foi. Sempre foi. Quando eu não tinha mais a mão dele, né, sobre mim, virou um atribulado. Quando ele não pôde me segurar mais, eu estava livre para fazer o que eu queria. Ele fez errado? Não, ele me ensinou. Hoje eu cresci, hoje eu vi, hoje eu olho para trás e vejo, meu pai colocou alguma coisa boa dentro de mim. Na marra, mas colocou. Mas Deus fez o trabalho. Deus fez a obra. Se o Senhor não converter o coração dos nossos filhos, se o Senhor não converter o coração do seu esposo, se o Senhor não converter o coração da sua esposa, às vezes oramos para que os nossos filhos saiam das drogas, para que os nossos filhos tenham um bom emprego, mas amados, nós precisamos orar para que Cristo habite no coração deles. Pai, uma oração para você fazer pelo seu filho. Mãe, uma oração para você fazer pelo seu filho, pelo seu esposo. Orem para que Cristo habite no coração deles, com poder, por meio do Espírito Santo. Essa é uma intercessão que muitas vezes nós não vemos com os nossos olhos, mas se nós orarmos com fé, o Senhor vai agir, o Senhor fará, porque é isso que Ele faz na palavra dEle. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Aqui nós vemos, essa questão das raízes, de estar fortemente alicerçado. O pastor Cícero pregava aqui, não na terça passada, na terça anterior, ele pregou sobre a parábola do semeador, E um dos solos, na verdade, que essa parábola, que Jesus conta na parábola, é aquele que a semente cai em solo rochoso, e daí ele já germina rapidinho, mas não consegue colocar o quê? Raízes. E por não conseguir colocar raízes profundas, o que acontece? Vem o calor, vem o sol e queima aquela planta. Então há um lugar no nosso coração que precisa ser fértil, e é o Espírito Santo que faz isso na vida dos nossos, na vida da nossa família. Falta unidade na nossa família, falta unidade na sua família, nós precisamos do poder do Espírito Santo, para trabalhar no nosso coração, para mexer em nosso coração, para arrancar as pedras, a dureza do nosso coração. Para quê? Para que a semente que for lançada, a verdade que ali for pregada e recebida, ela possa ser arraigada e ser alicerçada, aleluia. E é isso, igreja, que Deus tem para você, e é isso que Deus quer para você. Você consegue ver isso? Você consegue ver essa vontade de Deus em ter o teu coração para Ele? Você consegue se ver assim tão especial para o Pai, para o Senhor, que Ele do céu olha hoje para você e para o seu coração, e Ele fala assim: eu quero habitar ricamente aí no seu coração. Eu quero habitar com o meu Espírito Santo com poder. Eu quero sim que a minha palavra caia no seu coração e cresça, e coloque raízes profundas, e você seja alicerçado na verdade, para que você não seja balançado, levado de um lado para o outro, para que você não seja confundido com essas coisas do mundo. E como nós somos, queridos, como nós somos, como há uma batalha constante. Nós vemos isso, amados, nós vemos agora na própria Olimpíada, atletas não podem demonstrar a sua fé, mas o próprio Comitê Olímpico, na abertura, fez aquilo que ele fez, Faz sentido isso? Existe algum cabimento nisso? Não existe. Mas o que esperar daquele que governa o mundo? Que exalte a Cristo? Não, mas nós precisamos estar alicerçados.
Porque essas afrontas continuarão vindo, essas afrontas continuarão batendo contra a igreja, essas afrontas continuam batendo no teu coração, na tua mente, querendo pegar, querendo tomar posse daquilo que é de Deus. Mas nós precisamos fazer essa oração, que nem Paulo orou por a sua igreja, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, com poder por meio do Espírito Santo, e vocês possam, juntamente com todos os santos. Olha só, Paulo ele não dá ele não faz esse desafio para os crentes na sua individualidade. Ele faz esse desafio para os cristãos na sua coletividade. Por isso que a igreja é necessária, amados. Você que me escuta, a igreja é necessária. Se você está fora de comunhão, volte para a comunhão da igreja, volte para a comunhão do Espírito Santo, do corpo de Cristo, porque nós precisamos conhecer isso juntamente com todos os santos. O que? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do que? Desse amor de Cristo Jesus. E Paulo fala assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. E ele faz assim um trocadilho aqui, né? Porque como é que nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento? Como que isso é possível, né? Certamente não é possível em grandes oratórias, em grandes pregações. Não será possível se eu trazer aqui toda a exegese do grego, do que Paulo queria dizer, disso e daquilo. Não, isso é um poder do Espírito Santo na igreja. E isso é o que o Espírito Santo faz em nosso meio. E nós precisamos então maximizar isso em nossas vidas. Vocês entendem essa palavra, né, queridos? Maximizar, né? Quando você está ali no Windows, ali, você aperta o botãozinho de maximizar, o que acontece? A janela ocupa toda a tela do seu computador. Se você aperta de novo no maximizar, ela volta para o tamanho que ela estava, né? Se colocar minimizar, então já era. Então, por exemplo, assim, não minimize a sua fé, porque ela vai lá para baixo. Você não vai ver mais. Mas o maximizar é exatamente isso. Você maximiza a fim de que tome toda a proporção. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a remover de nós essas distrações. E venhamos a maximizar essa vontade do Pai para o nosso coração. Hoje é dia dos pais. E é uma dádiva muito grande ser pai. E é uma responsabilidade muito grande. Esses dias eu estava vendo uma pessoa explicar sobre responsabilidade e culpa, né? E muitas vezes há outras pessoas que são culpados por coisas que acontecem, mas a responsabilidade ainda cai sobre aquele que é responsável. A Bíblia ensina que o pai é responsável por sua família, independente se o filho errou, independente se a culpa é da mãe, a culpa é do filho, há um responsável. E Deus deu essa responsabilidade para nós. Deus deu essa responsabilidade. Irmãos, e quando nós olhamos esse versículo, Deus, como nós temos orado para os nossos filhos? Qual é a minha oração para os meus filhos? Que eles se deem bem nos estudos, no trabalho? Será que Deus quer que a sua oração, pai, a sua preocupação para os seus filhos? Mãe, você que está aqui, você tem orado do seu esposo de que forma? Ele não é cristão ainda. Opa, olha que oração para fazer por ele. Ele é cristão ainda, mas ele não entendeu ainda. A oração que você pode fazer por ele. Pai, você está culpando quem? Culpando a mãe que não é crente, ou o filho que não é cristão, ou o filho que faz... Não, olha a oração que você pode fazer por ele. Oro, para quê? Para que com as suas gloriosas riquezas, Deus é um Deus rico,
Deus não é um Deus que tem pouca coisa para oferecer para nós. Deus não é um Deus mesquinho, que segura as coisas para Ele, não. Deus, Ele tem gloriosas riquezas. Gloriosas riquezas. Você já encontrou alguém que é estupidamente rico? Estupidamente rico não, mas já rico sim. Tem gente que, né? Aí eu fico assim, sabe? Às vezes a gente lê uns noticiários assim que fala assim, esses milionários assim com a queda da bolsa, né? Caiu a bolsa um dia ali, fulano de tal perdeu 2 bilhões de reais. O que é isso, gente? Com a minha carteira ali de 200 reais eu perdi 60 centavos. Com a minha carteira de 200 reais na bolsa ali, ó, o Lula deu um comentário ali, quebrou a Bovespa hoje, eu perdi 40 centavos. Então dá para ver que estupidamente rico eu não sou, né? Mas tem tanta gente que com tanta riqueza, você diz, perdeu num dia ali em 2 horas de Bovespa, no fechamento de sexta-feira, perdeu 2 bilhões de reais. O que é isso, gente? Quem são esse povo aí? Quem é essa gente que tem tanto dinheiro assim? Deus tem gloriosas riquezas para você. É a vontade de Deus que Ele habite em seu coração sem restrições. Às vezes podemos dizer assim, pastor, mas eu já dou 50% do que é meu, eu já dou 60% do que é meu, eu já dou 90% do que é meu. Muito bem, glória a Deus por isso. Mas é isso que Deus quer de você? E eu falo com você hoje, o seu coração, é isso que Deus quer de você? Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida completo, Ele quer que você arraigado, alicerçado nele, porque se você tiver 90% no Senhor, ainda há um alicerce que não está em Deus na sua vida. Ainda há raízes que não estão buscando as suas nutrições, a sua fonte, a sua alegria, a sua satisfação, aonde você, no único lugar que você vai encontrar satisfação. Maximize. Clica aí no botão de maximizar, né? Hoje em dia já nem está isso, a gente já nem usa computador mais, né? Estou velho já. No celular tem botão de maximizar não, né? Só tem tela cheia toda hora, né? Mas é assim, né? Algum celular dá para botar 2 janelas, um tablet ali, você navega, joga aqui para lá. Mas nós precisamos ter 100%, para que não haja distrações. E 100% não é da tua vontade, não é da minha vontade, é da vontade de Deus. E oro para que com as gloriosas riquezas de Deus, Deus tenha o suficiente para ti, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filhos. Seu pai não é aquilo que você esperava, ore para o Senhor. Sua mãe não é aquilo que você esperava, ore, porque nós somos limitados sim, porque nós somos fracos sim, nós pecamos sim, mas há um que perdoa, há um que se nós convergirmos para Ele, nós estaremos unidos, nós estaremos em harmonia. Esse é Cristo Jesus e esse precisa habitar no nosso coração mediante a fé.